Padre Álvaro trancou-se no confessionário, respirando fundo, o anel na mão fechada. Eu deveria ter contado ao Dante, murmurou. Mas se eu fizer isso agora, ele vai matar alguém inocente. Ou pior, alguém que ele ama. O padre abriu um pequeno compartimento de madeira dentro do confessionário. Ali havia outros objetos. Materiais que ele guardava há anos. Itens que jamais deveriam existir dentro de uma igreja. Fotos. Cartas. Uma antiga fita cassete. E no centro, um crucifixo enferrujado, com o mesmo símbolo da serpente gravado atrás do metal. Ele encarou tudo aquilo por um bom minuto. Eu pensei que tinha enterrado esse passado, ele sussurrou. Mas o passado estava voltando. E agora, olhando para o anel de Mirella, ele sabia. Quem quer que tenha entrado no quarto da menina, estava mandando um recado para ele. Não para Dante. Não para Mirella. Para ele. Como se dissesse: eu sei que você está aqui. E sei o que você fez. Enquanto isso, Dante e Nilo percorriam um galpão abandonado atrás do outro. Mas, dessa vez, Dante falava pouco. Observava muito. Chefe, Nilo disse, com a voz tensa, se você acha que a polícia está envolvida, a gente pode. A polícia não está envolvida, Dante cortou. Mas alguém da minha casa está. Alguém próximo demais. Nilo crispou a mandíbula. Isso é sério. Alguém te traiu? Dante parou de andar. Virou-se lentamente para Nilo. Você sempre aparece antes de mim em cada cena. Você sempre sabe o que está acontecendo antes de eu dizer. Você sempre chega mais rápido do que deveria. Nilo travou. Um silêncio enorme se instalou. Por um segundo, Dante encarou o amigo como se estivesse prestes a fazer a pergunta decisiva. Mas então... Dante desviou o olhar. Eu confio em você, Nilo. Você sabe disso. Nilo respirou fundo, não de alívio, mas de tensão reprimida. Claro que sim, chefe, disse, com um sorriso duro. Eu nunca te deixaria na mão. Mas quando Dante virou as costas, Nilo baixou a expressão. Seus olhos escureceram. E ele murmurou sozinho. É por isso mesmo que vai doer. Lara, escondida, observava Dante de longe. Ela não confiava nele. Mas também não confiava na própria polícia. E então, quando voltou à delegacia e acessou os arquivos confidenciais, ela encontrou algo que gelou o sangue. Um vídeo. Um único arquivo perdido no meio de materiais selados há mais de 20 anos. Um homem encapuzado. A mesma máscara deixada para Dante no galpão. E então, antes do corte brusco, um detalhe. Um anel. Com a mesma serpente. E uma voz baixa, grave, quase sussurrada. O garoto não deve sobreviver. Lara regalou os olhos. O garoto? Ela murmurou, tremendo. Será que ele? E então ela percebeu. Esse arquivo não deveria existir. Não no sistema público. Não onde ela encontrou. Alguém queria que ela ouvisse. Mas por quê? E quem? A menina tentava dormir. Mas, a cada pequeno ruído, ela se encolhia. Então ouviu passos. Leves. Cuidadosos. Se aproximando do quarto. Ela prendeu a respiração. Os passos pararam bem em frente à porta. Silêncio total. E então, a porta começou a se abrir. Mirella puxou o cobertor até o rosto. Mas a figura que entrou não era o Dante. Nem Helena. Nem o padre. Era alguém muito mais silencioso. Muito mais perigoso. A figura parou ao lado da cama. Observou Mirella por alguns segundos. E então, com a voz baixa, quase carinhosa, murmurou. Você não devia ter lembrado, pequena. Mirella mordeu o grito. A figura se inclinou. E antes de sair pela janela, disse. Mas eu vou te ajudar a esquecer. A menina ficou paralisada. E, quando finalmente conseguiu se mover, correu até a porta. E encontrou, no chão, um segundo bilhete. O padre não é quem você pensa. Mirella entrou correndo na sacristia, sem nem pedir permissão. Padre Álvaro levantou a cabeça, assustado. Mirella? O que houve? Quem deixou isso na minha porta? Ela interrompeu, jogando o bilhete na mesa. O padre empalideceu. Mas não tocou o papel. Assim como não havia tocado o anel no começo. Mirella, calma. Calma? Ela explodiu.
Você disse que me protegeria. Disse que eu devia confiar em você. O padre abriu a boca, mas não respondeu. O silêncio dele dizia demais. Ele sabia. Ele sempre soube. Quem disse isso sobre você? Mirella insistiu, a voz embargada. Quem está atrás de mim? Quem esteve no meu quarto? Quem deixou aquele anel? Padre Álvaro fechou os olhos por um segundo, como se fizesse uma oração silenciosa. Quando falou, sua voz tremia. Eu não posso dizer. Ainda não. Mirella sentiu o chão desaparecer sob os pés. O bilhete dizia que você não é quem eu penso. Ela respirou fundo. Padre, isso é verdade? Ele hesitou. Longos segundos. E então? Sim. Foi quase um sussurro. Mirella recuou um passo, como se tivesse levado um tapa. Mas isso não significa que eu te faria mal, Álvaro completou rápido. Significa apenas que meu passado não é tão limpo quanto você acredita. E tem a ver com a serpente? Ela perguntou, quase sem voz. O padre tremeu. Isso era resposta suficiente. Menina enxugou as lágrimas com a manga da blusa, virou-se e correu para fora. Ele não tentou segui-la. Talvez porque não tivesse o direito. Talvez porque estivesse com medo dela descobrir o resto. Ou talvez porque a pessoa que havia deixado o bilhete estivesse por perto. Olhando. Esperando. Dante entrou no carro, frustrado. Tudo estava errado. Cada pista terminava num beco sem saída. Cada passo adiante parecia outro para trás. Nilo entrou do outro lado, batendo a porta sem delicadeza. Dono do galpão não apareceu, chefe. Sumiu da cidade há 2 dias. 2 dias? Dante repetiu, massageando a têmpora. Antes do assassinato. Exato. Silêncio. Dante olhou pela janela, pensativo. E então algo acendeu dentro dele. Uma sensação incômoda. Nilo, disse devagar, como você sabia que o dono tinha sumido há 2 dias? Nilo piscou. Um pouco rápido demais. Ué, você que falou. Não, Nilo. Eu não falei isso. A tensão no ar ficou pesada. Dante virou a cabeça devagar, encarando o amigo. Onde você ouviu isso? Nilo levou um segundo longo demais para responder. Eu perguntei pro vizinho. A desculpa era boa. Boa demais. Pronta demais. E Dante percebeu. Nilo não estava nervoso. Estava ensaiado. Entendi. Dante disse apenas. Nilo sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Dante apertou o volante. Algo estava profundamente errado. E ele finalmente estava começando a sentir. A sensação de que não era apenas observado. Estava sendo guiado. Lara voltou ao arquivo confidencial. Mas o vídeo havia sumido. O arquivo não existia mais. Não. 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 Ela bateu no teclado. As câmeras viraram-se para ela, mas não havia sinal de alarme. O sistema parecia normal. Mas ela sabia. Alguém havia colocado o vídeo lá para ela ver. E agora alguém o removerá. Ela respirou fundo. Pegou o café frio do lado da tela. E murmurou. Você quer brincar comigo? Então vamos brincar. Ela começou a rastrear as ações do sistema. E encontrou algo impossível. Um login fantasma. Sem IP. Sem origem. Sem localização. Um nome de usuário codificado apenas como SERP3NT. Lara engoliu seco. Ou isso é alguém muito bom, ou é alguém que já esteve aqui antes. Ela abriu o log completo. E seu coração gelou. Esse mesmo login acessou arquivos do orfanato onde Dante cresceu. Na mesma semana em que Mirella encontrou o anel. A lua estava alta quando a figura misteriosa voltou ao orfanato. Desta vez, não para Mirella. A sombra entrou por outra janela. O dormitório dos meninos. Passou entre as camas silenciosamente. E parou ao lado de uma. Do garoto que sempre dizia ter visto um homem na janela. Ninguém tinha acreditado. Até agora. A figura inclinou-se sobre ele. A voz baixa. A mesma voz que assombrou Mirella. Você viu demais, pequeno. Um brilho metálico cortou o ar. E o silêncio da noite se partiu. A primeira vítima estava feita. O orfanato sempre teve luzes de presença acesas à noite. Sempre. Mas naquela madrugada,
Todas estavam apagadas. Helena, a diretora, foi a primeira a ouvir. Um som abafado. Pequeno. Como um soluço sufocado. Ela caminhou pelo corredor com uma lanterna trêmula, e cada passo ecoava forte demais. Quando chegou ao dormitório dos meninos, percebeu que a porta estava encostada. Meninos? Chamou, baixinho. Nada. Só respiração. Várias. Mas uma faltava. Ela empurrou a porta. E viu. O menino estava ali. Deitado. Mas não dormindo. Os olhos abertos. A expressão congelada num medo que Helena jamais esqueceria. Ela derrubou a lanterna. O mundo dela quebrou. O telefone tocou às 3h17. Dante atendeu no primeiro toque. Chefe, era Helena. Sua voz se partia. Dante, por favor, vem agora. É urgente. É sério. Ele já estava se levantando, vestindo a jaqueta, o coração acelerado. O que aconteceu? Silêncio. Ele teve que repetir. Helena? O que aconteceu? Ele estava gelado, ela disse, enfim. Ele estava gelado, Dante. E tinha alguém na janela. A frase fez o sangue dele gelar. Meio segundo depois, Dante estava no carro. Quando Dante entrou no dormitório, os meninos estavam juntos, agrupados num canto, tremendo. Helena tentava acalmá-los, mas ela própria chorava. O corpo estava coberto por um cobertor. Nilo estava ao lado dele, ajoelhado, examinando. Dante se aproximou. Alguma coisa? Disse, a voz baixa. Nilo levantou o olhar. Seus olhos pareciam vazios. Calculados. Foi silencioso. Muito silencioso. Não tem sinais de luta. O garoto foi pego desprevenido. Dante engoliu seco. Qual é a marca? Perguntou. Nilo levantou o cobertor apenas até a altura do ombro da vítima. Dante viu. E o mundo dele parou. Um pequeno corte atrás da orelha. Precisamente onde? Exatamente onde? Ele mesmo tinha uma cicatriz idêntica. Idêntica. Dante colocou a mão na própria nuca, sentindo o velho corte. A marca que ele nunca entendeu. A marca que apareceu quando ele ainda era pequeno. Chefe? Nilo chamou. Dante tremia. Quem faria isso com uma criança? Ele murmurou. Nilo suspirou. Alguém que sabe exatamente como você pensa. A frase deveria ser reconfortante. Mas soou como aviso. Quando Dante saiu do quarto, Mirella estava sentada na escada, pálida, abraçando as pernas. Ele estranhou. Mirella? Você devia estar dormindo. Ela levantou a cabeça devagar. Dante, eu preciso te contar uma coisa. O tom dela fez Dante parar imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Mirella respirou fundo, e Dante percebeu que suas mãos tremiam tanto que ela as escondia nos joelhos. Ontem, alguém entrou no meu quarto. Dante congelou. Quem? Eu não sei, ela sussurrou. Era escuro. Mas ele sabia meu nome. E deixou um bilhete. E o padre? O padre o quê? Ela hesitou. Muito. Ele disse que não é quem eu penso que ele é. Dante sentiu um estalo interno, como se algo se encaixasse onde deveria. O anel. O bilhete. O padre. A serpente. E agora uma criança morta com a mesma marca dele. Tudo estava conectado. E não era coincidência. Mirella, ele disse, ajoelhando-se para ficar na altura dela, eu prometo, ninguém vai te tocar de novo. Ninguém. Ela respirou fundo, nervosa. Dante, eu tenho medo que ele volte. Dante olhou para trás, para a janela do dormitório. E disse algo que preferiria nunca ter dito. Ele vai voltar. Lara dirigiu até o orfanato, nervosa, depois de rastrear o login fantasma e ligar os pontos com os arquivos antigos. Ela estacionou na frente do prédio. E, antes de entrar, viu algo desenhado na porta de entrada. Alguém havia cravado o símbolo da serpente. Fresco. A madeira ainda estava marcada com fiapos soltos, como se tivesse sido feito minutos antes. A serpente mordendo a própria cauda. Exatamente igual ao anel. Lara encostou a mão no desenho, assustada. Isso não é uma organização, ela murmurou. Isso é um culto. Nilo observava Dante consolando Mirella pela janela. Seus olhos não tinham emoção alguma. Ele não tinha pressa.
Mas precisava agir. Afinal, Dante estava começando a juntar as peças. E isso era perigoso. Pegou o celular. Discou um número sem nome. Quando a pessoa atendeu, ele disse apenas: "Ele está começando a lembrar." O garoto. Eu sei qual é o próximo passo. Sim. Antes que ele descubra a verdade. O orfanato estava em silêncio. Mas Dante não. Ele caminhava pelo corredor com o maxilar travado, a cicatriz na nuca queimando como se tivesse sido aberta novamente. A morte do menino. A marca. O bilhete de Mirella. A serpente na porta. Tudo gritava dentro dele. E, então, quando passou pela sala de arquivos antigos do orfanato, algo lhe chamou a atenção. A porta estava entreaberta. E uma gaveta que deveria estar trancada estava aberta. Dante entrou devagar. E viu uma caixa. Uma caixa com seu nome escrito à mão. Dante, 1999. Ele nunca tinha visto aquilo antes. As mãos tremeram quando ele abriu. Dentro da caixa, havia item uma manta infantil. Item um pequeno crucifixo de prata. Item e uma única fotografia. A foto parecia antiga, amarelada. Nela, um bebê, ele, estava no colo de alguém. Mas o rosto da pessoa estava riscado com lâmina. Totalmente apagado. Exceto por um detalhe. A mão segurando Dante usava o anel da serpente. Dante deixou a foto cair. Não, ele sussurrou. Isso não pode. Porque aquilo significava apenas uma coisa. A pessoa que matou o menino naquela noite. A pessoa que entrou no quarto de Mirella. A pessoa que deixava recados. A mesma pessoa que agora estava rondando o orfanato. Era a mesma que o segurou no colo quando bebê. Quem é você? Dante murmurou. E, enquanto encarava a foto, sentiu algo atrás dele. Uma presença. Ele virou-se de imediato. Ninguém. Mas havia algo preso na porta. Um novo bilhete. Você não devia ter procurado. Lara entrou na capela com passos firmes. O padre estava ajoelhado, mas se levantou ao vê-la aproximar-se. Padre Álvaro, ela disse, sem rodeios, precisamos conversar. Agora. Ele desviou o olhar. Não acho que agora seja um bom momento. Não pedi sua opinião. Ela mostrou o tablet com o arquivo secreto que havia encontrado. O vídeo do homem mascarado. O anel. A frase. O garoto não deve sobreviver. Padre Álvaro empalideceu tanto que pareceu envelhecer 10 anos em 2 segundos. Lara avançou. Esse vídeo é do caso de 20 anos atrás, não é? E você está nele, padre? Ou você sabe quem está? Padre Álvaro apertou o crucifixo no pescoço com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Você não entende, ele murmura. Não devia ter visto isso. Eu entendi mais do que o senhor imagina. Esse garoto do vídeo é o Dante, não é? O silêncio respondeu por ele. Lara respirou fundo. Padre Álvaro, se o senhor continuar escondendo informações, eu prendo o senhor agora mesmo. Não me obrigue. O olhar do padre finalmente levantou. Cheio de medo. E culpa. Lara, se você continuar, alguém vai morrer. Ela respondeu. Alguém já morreu. Nilo entrou no quarto dele no alojamento dos funcionários. Fechou a porta. E percebeu na hora. Alguém tinha tocado em tudo. As gavetas estavam 1 milímetro fora do lugar. Os objetos na mesa estavam desalinhados. Uma pasta secreta estava mal colocada. E, pior, seu celular não estava onde ele tinha deixado. Ele o encontrou dentro do armário. Ligado. Com o microfone aberto. Nilo congelou. Não porque estava com medo. Mas porque estava irritado. Muito irritado. Quem ousou? Ele abriu a pasta secreta. Dentro dela havia item mapas do orfanato. Item registros de crianças antigas. Item e um símbolo da serpente desenhado à mão. Item junto de uma lista de nomes. Nomes de crianças que desapareceram. Entre elas, Dante, 1999. Nilo amassou o papel. Já estão se mexendo, ele murmurou. E então algo vibrou no celular. Uma mensagem anônima. Ele encontrou a foto. O maxilar de Nilo endureceu. Merda! Outra mensagem chegou na sequência. Você sabe o que fazer.
Ele fechou o punho. Sei. Dante estava saindo da sala de arquivos, ainda com a foto na mão, quando ouviu um estalo no corredor. Passos leves. Muito leves. Ele puxou a arma e avançou. Foi até o refeitório. Entrou. Totalmente vazio. Até que viu. No meio das mesas, havia algo pendurado numa corda fina, como um mobile macabro. Um crucifixo. Mas não qualquer crucifixo. O mesmo modelo que ele tinha na foto da caixa, só que coberto de sangue fresco. E havia um papel pequeno preso nele. Com uma frase escrita à mão. Você é o próximo, Dante. O crucifixo balançou lentamente no ar. E, por um instante, Dante percebeu algo pela janela. Uma silhueta. Alguém observando do lado de fora. E sorrindo. Dante segurou o crucifixo ensanguentado. O sangue ainda escorria, quente. Aquilo não era uma ameaça antiga. Era recente. Minutos recente. A silhueta do lado de fora desaparecera na escuridão do pátio, mas Dante correu até a janela mesmo assim. Nada. Nenhum som. Nenhuma sombra. O assassino sabia se mover como o vento. Ou como alguém que conhecia o orfanato melhor do que qualquer um. E isso fez Dante sentir algo que ele odiava. Medo. Ele foi direto à capela. Marchando. Respirando como um animal ferido. Padre Álvaro estava sentado num banco, cabeça baixa, como se esperasse por ele. E esperava. Dante entrou tão rápido que a porta bateu. O padre não se mexeu. Então você achou a foto, ele disse, sem levantar o rosto. Dante congelou. Você sabia? Ele sussurrou. Padre Álvaro ergueu os olhos. Eu sempre soube. O ar ficou pesado. Dante avançou 2 passos. Você sabia que alguém me segurou no colo usando aquele anel? Sim. Você sabia que esse alguém está matando de novo? Sim. Você sabia que deixou recados para Mirella? Sim. O corpo inteiro de Dante se tensionou. E mesmo assim, ele rosnou, você não disse nada? Padre Álvaro fechou os olhos. Porque dizer a verdade, Dante, significaria te destruir. O silêncio após essa frase não foi um silêncio comum. Foi um silêncio que cortava. Dante sentiu a cicatriz na nuca pulsar. Que verdade? Padre Álvaro não respondeu. Então Dante puxou o crucifixo ensanguentado da mochila e jogou aos pés dele. Quem fez isso? O padre tremeu. Tremeu de verdade. Dante, ele murmurou, o que está vindo atrás de você, não começou agora. O olhar dele ficou distante. Assustado. Velho. Começou antes de você nascer. Enquanto Dante enfrentava o padre, Mirella tentava dormir. Ela tremia, mas não queria chamar ninguém. Sabia que todos estavam tensos. Sabia que se gritasse, seria pior. Então ela olhou para o teto. E viu. Um movimento. Algo que se arrastava silenciosamente pelas madeiras escuras, quase grudado ao teto, como uma sombra viva. Mirella se levantou devagar. Os pés tocaram o chão gelado. Não, 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 ela sussurrou. A sombra parou. Depois desceu. Desceu pela parede como se tivesse garras invisíveis. E então, num movimento seco, sussurrou. Você não devia ter contado nada para ele. Mirella tentou gritar. Mas apagou antes de o som sair. Lara estava na sala de arquivos da delegacia, com o ventilador velho vibrando no teto. Ela colocou a fita cassete esquecida dentro do gravador. O ruído estático tomou conta da sala. E então, uma voz masculina, distorcida pelo tempo. Padre Álvaro, você sabe o que deve fazer. A respiração da detetive travou. Outra voz respondeu. A voz era mais jovem, mais reconhecível. A voz do padre. Eu não posso. É uma criança. A voz mascarada continuou. Ou você cuida disso, ou ele cresce. E se ele crescer, você sabe o que acontece. Lara levou a mão à boca. A fita voltou a chiar. Depois outra frase, quase inaudível. O garoto já está marcado. Lara pausou a gravação. Meu Deus! Então ela viu algo no canto da mesa. Uma segunda fita. E um bilhete em cima dela. Escrito à mão. Com tinta vermelha. Não mexa na próxima. No alojamento, Nilo fechou a porta com força. Depois trancou.
Depois empurrou uma cadeira por baixo da maçaneta. Ele respirava rápido demais. O celular vibrava sem parar, mensagens de um número oculto. Não deixe ele falar com o padre. Se ele descobrir, acabou. Apague o problema. Nilo passou as mãos no rosto. Parecia enojado consigo mesmo. Eu devia ter saído anos atrás, ele murmurou. Mas abriu a gaveta. E de dentro dela tirou uma arma fina, silenciosa. Agora, é tarde demais. Dante estava parado em frente ao padre. O crucifixo ensanguentado aos pés dele. Padre, Dante disse, voz baixa, quebrada. Quem é a pessoa da foto? Padre Álvaro respirou como quem vai se afogar. E então finalmente falou. Dante, a pessoa que te segurou no colo. A pessoa do anel. A pessoa que voltou. É alguém que você conhece. Dante sentiu o estômago cair. Quem? Sua voz saiu raspada. Padre Álvaro fechou os olhos. Abriu a boca para responder. Mas a porta da capela se abriu. E alguém entrou. Devagar. Como uma sombra. Dante se virou, rápido. E o coração dele quase parou. Uma figura estava na porta da capela. Ofegante. Pálida. Se apoiando na parede para não cair. Era Mirella. Com o braço arranhado, sangue escorrendo. Os olhos vidrados. Ela tentou falar. Mas só conseguiu uma frase antes de desmaiar. Ele estava no teto. Dante correu antes mesmo de pensar. Ele segurou Mirella pelos ombros, virou-a de lado, tirou o cabelo do rosto dela. Ela estava pálida, tremendo, a respiração irregular. Mirella! Mirella, olha para mim. Os olhos dela abriram só um pouco, vidrados, perdidos. Ela murmurou, estava no teto, me chamou pelo nome. Dante sentiu o estômago travar. Padre Álvaro se aproximou, ajoelhando-se ao lado. Ela está em choque, disse, trêmulo. Temos que tirá-la daqui. Agora. Mas antes que Dante a levantasse, a porta da capela bateu. Forte. Como se alguém quisesse entrar. Ou como se tivesse acabado de sair. Dante carregou Mirella no colo até o corredor. Foi quando ele viu. A parede, perto da porta da capela, estava arranhada. Linhas longas. Desesperadas. Como garras. E, no meio delas, uma frase escrita com algo escuro, quase preto. Sangue seco. Não toque nela. O maxilar de Dante travou. Ele olhou para o corredor vazio, mas sentia a presença do assassino ali, como um cheiro na garganta. Covarde, ele murmurou. Levaram Mirella para a enfermaria improvisada no orfanato. Ela desmaiou de novo no caminho. Na delegacia, Lara segurava a segunda fita com hesitação. O bilhete dizia, não mexa na próxima. O que, para qualquer pessoa normal, seria um aviso. Para Lara, uma ordem para mexer. Ela colocou a fita no gravador. O barulho inicial foi diferente, mais grave, mais sujo, como se estivesse gravado no escuro. E então, vozes. Duas vozes. A primeira, fria. A do mascarado. A segunda, uma voz de mulher. Jovem. Assustada. Eu não quero participar disso. Você não tem escolha. É um bebê. Um bebê. Ele nasceu errado. Lara se levantou devagar, o coração batendo na garganta. A voz feminina continuou. E se o padre descobrir? Ele já sabe. A detetive pausou tudo. Ficou em pé, silenciosa, encarando o nada. Santo Deus, ela sussurrou. Então tinha mais alguém envolvido, desde o início. E essa ela. A voz era familiar. Terrivelmente familiar. Enquanto isso, Nilo caminhava pelos fundos do orfanato com passos silenciosos demais para serem normais. Ele segurava a arma dentro do casaco. O rosto fechado. A expressão confusa entre raiva, medo e uma sombra de arrependimento. Eu só precisava de mais tempo, ele murmurou. Ele parou diante de uma porta lateral. A porta dos dormitórios vazios. Abriu com cuidado. Lá dentro, alguém estava sentado na cama, mexendo no próprio celular, sem perceber que não estava mais sozinho. Nilo respirou fundo. Entrou. E fechou a porta atrás de si. Na enfermaria, Dante estava sentado ao lado da maca. Mirella acordou em um sobressalto, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo. Dante,
Ela sussurrou, agarrando o braço dele. Ele sabe seu nome. Ele congelou. O quê? Ela respirava rápido demais. O homem, o do teto, ele me olhou nos olhos e disse. Ele não devia ter visto. Depois ele sorriu. Um sorriso sem boca. Dante sentiu a nuca gelar. Você ouviu mais alguma coisa? Mirella hesitou. Eu acho que sim. Mirella, por favor. Ela fechou os olhos. Forçou a memória. E então disse. Ele disse que não podia perder você de novo. Quando Dante voltou para a capela, o padre estava sentado no chão, as mãos no rosto. Padre! Ele chamou. O que significa de novo? Ele perdeu quem? Padre Álvaro levantou o rosto devagar, lágrimas presas nos cílios. Dante, eu tentei te proteger. Eu juro que tentei. De quê? O padre respirou fundo, parecia prestes a quebrar. Da mesma pessoa que tirou você dos seus pais. Dante sentiu o peito doer. Quem? Sua voz saiu falha. Quem tirou meus pais? Padre Álvaro fechou os olhos. E finalmente disse. O homem do anel. Ele matou sua família. O mundo de Dante pareceu ficar menor, apertado, silencioso. Ele não conseguia respirar. Não, ele murmurou. Não, isso não. Mas o padre continuou. E ele veio atrás de você de novo. Porque ele nunca terminou o que começou. No corredor vazio dos dormitórios, a porta se abriu com força. Alguém saiu correndo. Passos desesperados. Chorando. Trôpego. Era um funcionário jovem, da limpeza. Ele correu, esbarrando nas paredes, desesperado, até alcançar o corredor principal. E então parou. Parou seco. Dante, Mirella e o padre ouviram o grito. Um grito que cortou o orfanato inteiro. Quando correram até lá, o funcionário estava ajoelhado no chão, tremendo. E atrás dele, no quarto onde Nilo tinha entrado, estava a primeira vítima. Um corpo. Com o símbolo da serpente riscado no peito. Nilo, claro, não estava lá. Mas havia um bilhete preso na boca do morto. Ele começou. O orfanato estava silencioso demais. Não o silêncio normal, esse Dante conhecia bem. Era um silêncio espesso, sufocante. O tipo de silêncio que vem depois de uma verdade grande demais para caber nas paredes. Dante estava parado no meio da capela, encarando o padre. O cheiro de incenso antigo parecia ter azedado. Repete, Dante sussurrou. Repete, porque isso não pode ser real. Padre Álvaro fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma facada. O homem do anel matou seus pais. E tentou te levar naquela noite. Dante sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse se afastando dele. Por quê? Sua voz tremeu. Por que eu? O que eu tinha? O padre demorou alguns segundos antes de responder. Você tinha algo que ele precisava. Algo que só você tinha. E quando eu te encontrei, eu não consegui entregar. Dante deu um passo atrás, tonto. Entregar? Você ia me entregar para ele? Padre Álvaro caiu de joelhos, a voz falhando. Eu era jovem, eu não sabia o que fazer, eu só te escondi. Escondi do mundo inteiro. Mas ele voltou, Dante. Ele nunca parou de procurar. O coração de Dante acelerou até doer. Eu fui caçado minha vida inteira, e nem sabia. Na delegacia, Lara encarava a fita parada no tempo exato em que a voz feminina tremia. É um bebê. Um bebê. Ela conhecia aquela voz. O som de cada sílaba queimava na memória. Ela puxou uma caixa antiga da mesa, revirou documentos velhos, laudos, gravações. E então encontrou uma foto. Uma mulher mais jovem, sorriso tenso, uniforme do orfanato de 20 anos atrás. Lara segurou a foto com os dedos trêmulos. Não pode ser. Porque a voz da fita era dela. Era da mãe de Dante. Nilo corria pelo lado de fora do orfanato, o frio cortando o rosto, a respiração falhando de desespero. As mãos dele tremiam tanto que a arma parecia querer cair. Ele murmurava sem parar. Eu não queria, eu não queria, eu não queria. Mas o som dos próprios passos era engolido por outro som. Um arrastar lento. Fechando nas paredes externas. Indo atrás dele. Nilo parou. Virou devagar. O corredor externo estava vazio. Escuro. Mas ele sentiu algo ali com ele.
Um sussurro atravessou o vento gelado. Você atrasou tudo, Nilo. Ele apontou a arma para a escuridão. Sai, sai de perto de mim. O sussurro riu. Uma risada baixa. Sem pulmões. Você achou que podia começar algo, e não terminar? Nilo disparou. O tiro ecoou. Mas o som da risada não parou. Mirella estava sentada na cama da enfermaria, ainda pálida, mas consciente. Ela tremia, mas em silêncio. Olhando para o nada. Quando ouviu passos, levantou os olhos e viu Dante entrar. Ele parecia envelhecido 10 anos em meia hora. Dante, ela murmurou, você não está bem. Ele se sentou na beirada da maca, evitando olhar para ela. Você disse que ele falou não podia perder você de novo. Sim. De novo como? Dante perguntou. Mirella respirou fundo, se esforçando para lembrar do horror no teto. A voz dele não parecia falar com você como se fosse alguém distante. Parecia falar como se te conhecesse desde sempre. Dante fechou os olhos. Como se a verdade estivesse prestes a estourar dentro dele. Mirella, ele matou meus pais. Ela levou a mão à boca. Mas ele ainda não tinha acabado. E minha mãe estava envolvida nisso tudo. Mirella soltou um fio de voz. Talvez você não tenha perdido seus pais da forma que te contaram. Ele olhou para ela, os olhos marejando. Eu nunca soube nada sobre eles. Nada. Só que morreram num incêndio. Dante, Mirella disse, com a voz quebrada, e se esse incêndio foi para esconder algo maior? Quando Dante saiu da enfermaria, o corredor parecia diferente. Mais escuro. Mais estreito. Ele andou um pouco, tentando respirar, tentando entender tudo o que tinha acabado de ouvir. Mas o ar ficou gelado. Muito gelado. O suficiente para seu fôlego sair em vapor. Dante parou. Sentiu uma presença atrás dele. Muito perto. Ele virou devagar. E viu uma figura parada na outra ponta do corredor. A máscara branca. O anel brilhando na mão esquerda. Imóvel. Dante não conseguiu se mexer. O homem do anel levantou a cabeça, como se estivesse estudando cada movimento dele. E então, um sussurro ecoou na mente de Dante. Não na orelha. Na mente. Finalmente te encontrei. Dante deu um passo instável para trás. Mas o homem ergueu um dedo, o dedo do anel, apontando direto para ele. E disse: está na hora de terminar. As luzes piscaram. Dante piscou. E a figura desapareceu. Por completo. Lara entrou na sala de arquivos da delegacia como quem invade um túmulo. As luzes frias iluminavam caixas numeradas, pastas esquecidas, poeira de décadas. Ela segurava a foto da mãe de Dante nas mãos. A voz dela ecoava na fita, e isso era a prova que faltava. Vamos ver o que vocês esconderam de mim, murmurou. Ela abriu a gaveta dos casos arquivados da década passada. O cheiro de papel antigo e mofo subiu como uma lembrança amarga. Até que encontrou um envelope pardo, marcado a caneta. Caso 4 de novembro de 96, acesso restrito, arcebispado. Ela puxou. Dentro havia item relatórios queimados. Item fotos recortadas. Item papéis borrados por fumaça. Item e uma certidão de nascimento rasgada ao meio. Lara girou o papel, reconectando os pedaços mentais. Nome da mãe, Rosa Nogueira. Nome do pai. Nome da criança, rasurado. Mas atrás da certidão, havia uma anotação escrita à mão. Não deixem o padre levá-lo. Lara congelou. Meu Deus, ela sussurrou. Então, não foi o assassino que tentou levar Dante primeiro. Foi o arcebispado. E o padre? O padre não salvou Dante. O padre o roubou. Nilo tropeçava entre os arbustos atrás do orfanato, a arma pendendo da mão. Cada sombra parecia um corpo. Cada galho quebrado parecia um sussurro rindo dele. Eu só queria sair, só isso, ele sussurrava, quase chorando. Mas aí o vento ficou pesado. E ele sentiu algo atrás dele. Devagar, sem respirar, virou-se. O assassino estava ali. A máscara branca brilhando na penumbra. O anel reluzindo com luz própria. As mãos, calmas demais. Nilo levantou a arma tremendo. Fica longe. Eu vou atirar. A figura deu um passo. Depois outro.
Cada passo sem som. Eu avisei que não era para começar, a voz sussurrou dentro da cabeça dele. Nilo apertou o gatilho. Clique. Falha. Ele atirou de novo. Clique. O assassino inclinou a cabeça como se tivesse pena. A mão dele se ergueu devagar. E apontou para Nilo. A última coisa que Nilo ouviu foi: agora eu termino. Mirella se recostou na enfermaria, tentando controlar a respiração. Aquela visão do teto não saía da cabeça dela. Ela fechou os olhos, repetindo mentalmente cada detalhe. Até que lembrou de algo. O símbolo da serpente. O que estava no corpo do funcionário morto. Ela viu aquilo antes. Mas onde? Mirella se levantou, ainda tonta, e foi até o banheiro do corredor. A luz estava fraca, piscando. Ela olhou seu reflexo, respirou fundo. E então notou algo no canto da parede, perto do chão. Um risco. 2 riscos. Um desenho simples e torto. Mas inconfundível. A mesma serpente. Isso não, ela murmurou. Esse símbolo estava aqui antes de tudo acontecer. Ela passou o dedo sobre o desenho. Era antigo. Muito antigo. Surgiu antes dos crimes recentes. Antes das fitas. Antes da chegada de Dante e do padre. Mirella engoliu seco. Isso significa que essa coisa, essa pessoa, esse assassino. Ela recuou até encostar na porta. Ele nunca foi embora daqui. Padre Álvaro tentou fugir do assunto, fugir dele, fugir da própria culpa. Mas Dante o seguiu até o escritório. Padre, chega. Você vai falar. A voz dele saiu baixa, firme. O padre respirou fundo. Os olhos vermelhos. E então abriu a gaveta inferior da mesa. De dentro, tirou uma caixa de madeira escura. Gasta. Fechada com um fecho antigo. Isso, disse o padre, com a voz quebrando, estava com você no dia em que eu te encontrei. Dante sentiu o coração acelerar. Por que nunca me mostrou? Porque, eu sabia que, quando você abrisse, tudo acabaria. E eu não queria ser o responsável por destruir sua vida. Dante tirou a caixa das mãos do padre. Ela era leve. Leve demais para algo tão carregado de passado. Ele respirou fundo. E abriu. Dentro havia. Item uma mecha de cabelo. Item uma folha de papel embranquecida pelo tempo. Item um pedaço de tecido queimado. Item um anel infantil. Item e um envelope com seu nome verdadeiro. Dante abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, apenas uma frase. Proteja-o do homem do anel. Assinado. Mãe. Dante sentiu o chão desaparecer. Minha mãe, sabia que ele viria atrás de mim. Mas havia mais. Um pequeno recorte de papel, grudado no fundo da caixa. Dante puxou. Era uma foto antiga. A foto de um bebê nos braços da mãe. Mas atrás da foto, escrito com uma letra firme. Ele não quer te matar. Ele quer te levar de volta. Dante deixou a foto cair da mão. Levar de volta? De volta para onde? O padre engoliu seco. Dante, você não nasceu aqui. Dante o encarou, o coração martelando no peito. Então onde eu nasci? O padre hesitou. Longos segundos. E enfim respondeu. No mesmo lugar onde o homem do anel nasceu. O corpo foi encontrado no começo da manhã. Não por Dante. Não pelo padre. Mas por uma menina do orfanato, indo buscar água. Ela voltou correndo, gritando, pálida, apontando para o jardim. Dante, Mirella e o padre chegaram primeiro. Nilo estava estendido na grama úmida, de bruços, o casaco aberto. O que sobrou do rosto dele estava virado para o chão. Dante se ajoelhou. Virou o corpo com cuidado. E recuou um passo. O símbolo da serpente estava marcado de novo. Mas dessa vez, havia algo a mais. Algo faltando. Meu Deus, Mirella colocou a mão na boca. O anular da mão direita de Nilo tinha sido arrancado. Dante sentiu um arrepio correr pela espinha. Ele está mandando um recado, disse. O padre, trêmulo, fez o sinal da cruz. Um recado para mim, disse Dante. Porque ele sabe que eu vi o anel. Mirella tocou o braço dele. Dante, por que alguém faria isso? Ele respirou fundo. Porque o assassino quer que eu siga. Quer que eu descubra. Quer que eu volte. A palavra ecoou na cabeça dos três. Volte.
Lara chegou ao orfanato com o arquivo escondido dentro da blusa. Ela entrou na capela, encontrou o padre sozinho. Ele olhou para ela e entendeu na mesma hora. Você encontrou, disse ele, com um cansaço que parecia envelhecê-lo 10 anos. Lara jogou a pasta na mesa. Eu encontrei o que o senhor tentou esconder da polícia. E de Dante? O padre fechou os olhos. Eu fiz o que achei certo. Certo? Lara se aproximou, a voz baixa, afiada. O senhor sequestrou uma criança que estava ferida, traumatizada, e que era o alvo de um assassino. E escondeu isso por quase 20 anos. O padre engoliu seco. Aquela criança era especial. Especial? Lara riu sem humor. Ou perigosa? O padre não respondeu. Lara jogou a certidão de nascimento rasgada sobre a mesa. Quem era a mãe de Dante, padre? Ele demorou. Pensou. Tremeram os lábios. E enfim respondeu. Uma mulher chamada Rosa. Mas ela não estava sozinha. Ela fazia parte de algo maior. Algo antigo. Lara cruzou os braços. E o assassino? O padre olhou para a porta, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Ele não é só um assassino. Ele, o último guardião do juramento deles. Lara sentiu um peso no estômago. Que juramento? Padre Álvaro sussurrou. Proteger o que nasceu errado. Lara empalideceu. E o que nasceu errado é o Dante. Se você curtiu essa segunda parte, não esquece de deixar o like, isso ajuda muito o canal. E já se inscreve para não perder a parte final dessa história, que sai em breve. Obrigado por assistir e até o próximo capítulo.